nós vamos ver como nós podemos fazer ajuste no DANF da NFCE. Né? São vários ajustes que podem ser feitos, né? Porque, principalmente na questão impressa, você pode mexer com QR Code, com logotipo, com a impressão do item, então tem várias coisas que você pode ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí você tem alguns recursos, tem vários recursos aí em relação à impressão dos itens, recurso geral, modelo. Tá? Vamos avaliar aqui, primeiro ver um DANF, como está impresso aqui. Se você observar, esse aqui é o padrão. Ó. O logotipo ele fica nessa posição, né? Você vê que aqui não tem nome de fantasia. Tá? Aqui o QR Code também está na lateral. Você vê que os itens são impressos em uma linha. Então esse aqui é o padrão. Ó. Ele apresenta aqui a informação do usuário. Então essas informações aqui são o padrão do DANF do SIMAC. Agora, o que você pode ajustar aqui? Você pode ajustar. Tem uma outra coisa que está no padrão também, impressão. A impressão aqui é do código do ID do produto. Tá? Então, você tem essas opções. Agora, o que você pode fazer de ajuste nessa configuração do DANF do SIMAC? Então, você pode, por exemplo, colocar um ajuste para não imprimir, fazer um DANF reduzido, não imprimir os itens. Tá? Você pode imprimir os itens em duas linhas. No caso, por exemplo, da empresa trabalhar com um produto com a descrição maior, né? Porque o padrão, você vê que quando imprime se você observar esse DANF aqui, ó, que está impresso em apenas uma linha, você está vendo que são poucos caracteres que estão sendo emitidos. Mas tem cliente que, por questão de garantia, por exemplo, do produto, ele precisa que esse produto seja impresso aqui com vários detalhes. Né? Então, porque o SIMAC ele permite lá até 60 caracteres, tem gente que precisa de 60 caracteres, tem gente que precisa até mais de 60 caracteres, dependendo do caso, coloca como informação adicional. Mas aí, o que você tem aqui? Ó, se for assim, se for esse padrão, você coloca, então, você vai para imprimir duas linhas. Né? E tem uma opção de imprimir todos os dados do cupom, que a gente fala imprime sem ajuste, né? Imprime normal. Então, o sistema vai ajustando automaticamente. Uma outra situação, posso imprimir também em negrito, para dar um destaque maior na letra. Posso imprimir, então, EAN, no lugar de imprimir ali o jetinho, o código de barra, ao invés de imprimir o ID do produto. E tem um detalhe que é a parte de inteligência do SIMAC. Né? A inteligência do SIMAC faz ajuste. Por exemplo, o SIMAC entende que tem um desconto, automaticamente ele vai imprimir duas linhas. O SIMAC entende que tem rastreamento, usa o módulo rastreamento da empresa. Então, série, lote, vai ser impresso. O SIMAC também já faz ajuste automático ali, você não precisa de mexer. Né? E no caso do QR Code, você pode fazer centralizado, pode logotipo centralizado, aumentar outras informações, imprimir nome de fantasia, não imprimir o nome do usuário e também imprimir no padrão A4. Né? Então, ele vai desde não imprimir item no formato bem pequeno até o imprimir no A4. As configurações estão aonde? A configuração está aqui. Né? No frente de caixa ali, operação, em frente de caixa você vai fazer a configuração de não imprimir usuário e vendedor. E na NFCE, na abinha NFCE, você tem todas as outras opções aqui, né? que para você fazer a sua configuração. Né? Se você observar, tem esse númerozinho aqui, isso aqui é um gabarito. Né? A gente vai fazer nessa aula aqui 6 cupons. Né? Então, a gente vai fazendo configurações e vamos criando os cupons baseados nessas configurações. Vamos trabalhar com essa dinâmica aí. Né? Primeira configuração que a gente vai fazer é para não imprimir. Onde é que eu configuro isso? Eu configuro lá na operação. Então, eu vou chegar aqui na NFCE e vou colocar a primeira opção minha, tá? De não imprimir, e vou fazer um cupom. Então, eu tenho aqui, ó. Vou aqui em NFCE. Aí a primeira opção que eu tenho aqui é não imprime itens. Tá? Então, está aqui. Primeira opção que eu tenho. Tá? Vou salvar. Vou aqui fazer, então, o cupom. Vou colocar 2 itens nesse cupom aqui. Vou colocar um item aqui. E vou colocar mais um item. Normal de fazer o fechamento do cupom, fazer o envio. NFC. Aí nós vamos ver aí o primeiro cupom que nós pedimos fazer a impressão, que é a que a gente está pedindo para ser sem a impressão dos itens, sem o destaque dos itens na NFC. Então está aqui o nosso cupom. Aí esse primeiro cupom, sem os itens, tá aí. Né? Você vê que não tem item, está dizendo só a quantidade de itens.
Tá? Você vê que o padrão aqui, vamos voltar ao padrão aqui, é você destacar os itens, né? E aqui ele está dizendo que é sem item. Tá? Então, é a primeira configuração que a gente fez. Tá, vamos partir para a próxima configuração para a gente dar uma olhada. Antes, já pode até sair aqui do frente, né? Porque a gente vai ter que configurar a operação, voltar e fazer de novo esse ciclo aqui. Tá? Vamos colocar para imprimir, então, em duas linhas. Vamos configurar a nossa operação, então, para a nossa proposta, que é a impressão em duas linhas. Tá? Então, você vai entrar na operação, vai fazer a configuração. Ó, vou imprimir em duas linhas agora. Salvou. Aí você pode já acessar aqui o sistema novamente. Frente de caixa. E agora vamos fazer aqui nosso cupom em duas linhas. Vou pegar um produto aqui, um produto maior, né, para poder fazer. Vou pegar primeiro um produto de descrição menor e vou pegar agora o produto com a descrição maior. Eu pego o primeiro porque é o primeiro produto que é impresso no cupom é o DFUI, aquele produto em homologação, então já é padrão do sistema. Aí você sempre, quando vai fazer esse teste, tem que fazer com 2 itens para você poder ter a verificação do segundo item. Então eu tenho aqui, vou fazer o recebimento. Tá? Então a gente está fazendo nosso cupom aqui. Aqui está o nosso cupom, então, em duas linhas. Né? Então, a partir de então, você vê que fez a impressão aqui, tá? Só que você vê que mesmo assim cortou um pouco aqui, ele limita a quantidade de caracteres que tem aqui. Né? Mas está impresso em duas linhas. Então, você tem um cupom aqui impresso em duas linhas. Tá? Então, a gente tem um cupom sem o item, cupom impresso em duas linhas. Agora, na terceira proposta nossa, é a gente fazer o cupom com os dados normais, né? sem nenhuma configuração de quantidade de linha. Vou deixar o sistema perceber a quantidade de linha que ele vai utilizar. Então, a primeira ação que nós fazemos é fazer a configuração na operação. Depois da configuração da operação, aí nós fazemos a emissão do documento. Nós vamos configurar na operação, olha aqui, para ele não fazer o ajuste. Só que você tem que pegar e desmarcar o outro. Né? Você configura um, desmarca o outro. É isso aí. Agora nós vamos fazer a impressão do nosso cupom com essa nova configuração. Uma configuração em que ele vai imprimir todas as informações que a gente lançar. Vamos fazer aqui de praxe, né? Colocar 2 produtos. Primeiro aqui o produto isento. Tá? E depois a gente vai colocar um produto aí que na descrição tem 60 caracteres, para a gente ver qual vai ser o comportamento do sistema. Então está aqui, ó. Aí eu tenho 60 caracteres aqui. Lembrando que se você não tiver o produto 60 caracteres cadastrado, você tem que fazer o cadastro. Tá? E vamos enviar aqui nosso cupom. Bem, aqui está o nosso cupom. E aí você vai perceber que aqui, quando ele está em impressão sem ajuste, ele imprimiu em 3 linhas. Ó, tá? Então, o produto que é menor, ele vai imprimir na quantidade de linha menor. Ele vai fazer todo o comportamento dele é exatamente esse. Aí ele vai fazendo o ajuste automático. Tá? Então, está aqui. Ó. Ele imprimiu o cupom com todos os caracteres. Não abreviou o caractere. E aí, se for com menos caractere, ele imprime na quantidade de linha menor. O sistema ele vai fazendo esse tipo de ajuste automático. Você vê a diferença aqui. Imprimiu 2 automaticamente, aquele imprimiu nenhum, aquele imprimiu em 1. Tá? Aí você vê o mesmo produto aqui, pegar essa nota fiscal aqui, você vai percebendo a dimensão que ele vai fazendo a emissão aqui. Tá? Então esse é um outro recurso que a gente tem do SIMAC também. E agora a gente vai para mais um cupom. Tá? A gente já viu aqui a questão normal, agora a gente vai fazer a impressão do EAN, impressão do jeitinho no cupom. E aí a impressão do jeitinho, a necessidade de você ter mais espaço. Né? Então você pode optar ou fazer a impressão com 2 linhas ou fazer a impressão normal. Tá? A gente vai fazer a impressão aqui com ele normal para a gente poder ver qual o comportamento. Aí você vem e faz a configuração da operação. Você vê que na operação nós vamos fazer 2 coisas. Mandar imprimir aqui, ó,
Tá? E vai mandar imprimir em negrito, para a gente poder ver o que vai acontecer. E se você perceber, a gente deixou aqui os itens sem ajustes, né? Para a gente ver o comportamento que ele vai fazer. Deixar fazer um ajuste automático aqui. Vamos ver então a impressão do nosso cupom. Nós vamos agora lançar o nosso cupom. Olha aí. Tá? Então vamos lançar vários itens aqui. Tá? Primeiro vamos começar por esse item aqui, treinamento. Aí nós vamos colocar aqui um outro item, que é esse produto isento aqui. Esses dois produtos até agora, eles não têm código de barra. Vamos colocar um produto que tem código de barra cadastrado. Então, para o teste tem que ter algum produto com código de barra. Você vê que esse aqui tem código de barra. E vamos colocar lá o nosso produto com uma descrição maior, para a gente poder dar uma olhada aqui no comportamento. Então, nós temos 4 itens lançados. Vamos fazer a conclusão da venda aqui. Recebimento. E fazer a emissão do cupom. Aqui está o nosso cupom. Então, esse nosso cupom aqui, ele está sendo feito uma impressão automática. Você percebeu o seguinte, os produtos que não têm, os produtos que têm a descrição, vamos analisar o cupom, né? Então, o produto que tem a descrição maior, ele colocou aqui em 3 linhas. O produto que tem a descrição menor, como padrão, ele colocou em 2 linhas. Né? E um outro detalhe, produto que tem código de barra, ele colocou o código de barra. Se o produto não tem um código de barra, a própria inteligência do sistema coloca o código natural do produto. Né? Então, você tem essas opções aqui. Se você colocar para marcar para imprimir código de barra e for uma linha só, no caso do supermercado, a descrição do produto vai ficar bem pequenininha. Então, é tudo configuração que você faz de acordo com a necessidade do próprio cliente, entendendo que quanto maior for a impressão, mais bobina gasta e assim por diante. Ele vai ficar um pouco na configuração. Mas você tem que pensar nisso como consultoria, né, para poder dar essas opções para o cliente. Né? Bem, fizemos essas configurações aqui em relação ao DANF, em relação aqui ao que a gente está observando aqui dos itens. Agora a gente vai fazer uma outra configuração que está relacionado com questões gerais. Né? Então a gente vai colocar aqui, vai imprimir o QR Code centralizado, vamos fazer alguns ajustes na operação, deixar ela redondinha aqui e fazer algum tipo de impressão para a gente poder olhar aqui esses outros recursos aqui do DANF. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, novamente, é ajustar a operação. Então aqui na operação, eu vou deixar essa opção do jeitinho aqui também, para ficar no automatismo. A gente configurou até agora, pode ficar por aqui mesmo. Vamos deixar para imprimir ele sem ajuste, normal, não imprimir apenas uma linha. Vamos colocar aqui para imprimir logotipo centralizado, nome de fantasia, o QR Code. Né? Então a gente vai colocar aqui essas opções que a gente tem para fazer a impressão do nosso DANF. Então vamos fazer uma venda. Novamente, vamos colocar vários itens para a gente olhar o comportamento aqui, né, do sistema. Vou colocar aqui esse produto exemplo aqui. Tá? Vamos colocar mais um produto aqui. A gente vai colocar aqui, vamos ver se a gente faz com o padrão aqui de 4 itens, a gente tem uma comparação melhor. Tá? Vou colocar isso aqui e colocar. E aí vamos ver o comportamento do sistema. Esse aqui recebeu em dinheiro para enviar nosso documento. Então aqui está nosso DANF. Né? Aí você percebeu os ajustes que aconteceu no DANF. Foi centralizado aqui a questão do logotipo. Né? Então já tem uma situação a mais em relação a essa informação. Tá? A gente tem aqui a opção de também foi ser centralizada aqui. Então tem várias opções que a gente marcou que está aqui no nosso DANF aqui. Tá? Então tem toda esse conjunto de opções que a gente fez que aí saiu no nosso DANF, que é a impressão aqui também. Então você foi trabalhando com o DANF, fazendo os ajustes e tendo o resultado. Né? Ok, então essas aqui são as nossas opções até agora.
né? Se você pode marcar, eu não marquei lá a questão de imprimir usuário, você pode fazer outras configurações de acordo com o que você quer para poder você ter a questão da visualização. Mas vamos fazer agora uma última configuração, que é imprimir ele em A4. Né? A gente vai fazer aqui uma configuração para imprimir nosso Dunphy em A4. Então, o primeiro ajuste que a gente faz é novamente na operação. Vou deixar na configuração padrão aqui a nossa impressão em A4. Não vou fazer nenhum ajuste desse aqui. Vou deixar uma impressão padrão, mandar imprimir em A4 aqui nosso Dunphy. Vamos fazer a nossa venda aqui. Eu tenho aqui, e a gente vai colocar aqui só, colocar menos produtos. Nosso Dunphy A4. Dois itens só. Finalizar aqui. E vamos fazer o envio à impressão. Então aqui está nosso Dunphy no padrão A4. Tá? Todas as informações do Dunphy aqui. Você tem aqui diversas informações. Okay? Então a gente agora tem todos os Dunphys aqui. A gente tem Dunphy de diversos padrões, né? Desde ele com o padrão do sistema, até ele vindo aqui para a questão de 100 itens, né? E a quantidade de linha, ele vai configurando até fechando aqui na parte do A4. Então essa é a proposta da aula, né? Que a gente tenha os nossos Dunphys aí. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai, primeiro você vai configurando a operação, fazendo essa dinâmica que eu fiz aí. Né? Procura emitir 5 NFCE com os ajustes, para você ver o funcionamento dos ajustes, seguindo o gabarito que foi utilizado. E aí você também vai emitir uma NFCE com Dunphy no formato A4. Então a ideia é essa, dessa nossa aula de hoje.